continuar lutando. Então, aquele massacres, ok? Que mostra para o mundo os pressões do negro africanos é símbolos, ok? Do orgulhos para nós negros que, através da educação, você pode conseguir tudo qualquer que você quer, ok? Educação é muito importante. Você tem que estudar, procurar seus direitos, ok? Nenhum humano tem direito de oprimir outros. Independente, você é branco, você é negro, você é marrom. Através daquele Sharpeville Massacre, mostra para nós que educação é fundamental. Com educação, você pode resgatar seus orgulhos. E esse é exemplo para os adolescentes hoje em dia, para que ter que estudar. Estamos falando aqui hoje do dia 21 de março, do massacre de Sharpeville e também do exemplo que trouxe para a luta no Brasil e no mundo inteiro. E estamos usando o exemplo aqui da entidade Fala Negão, da Zona Leste. Eu quero agradecer a participação do professor Mosediq Adewale. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos depois com o nosso próximo convidado, que é o professor Zeni, que vai dar continuidade conosco aqui no segundo bloco. Então, quero agradecer o professor. Com certeza, a luta do povo sul-africano inspira, né, a luta contra a opressão no mundo inteiro até hoje. Muito obrigado. Estamos de volta na nossa sala de visita, hoje falando sobre 21 de março, sobre o massacre de Sharpeville e sobre as consequências desta luta que ocorreu em 1960, quando o povo sul-africano foi massacrado por uma maioria, e das consequências até hoje, inclusive no Brasil, e por isso trouxemos aqui o Gilson Vitório, o Gilson do Fala Negão, e temos agora o professor Zeni Jennings, né? Ele nasceu na Goiânia Inglesa, mora aqui no Brasil, dá aula de inglês, faz palestras, é músico, né? E veio aqui falar um pouco também sobre essa experiência, sobre a relação do dia 21 de março, né? No dia a dia do povo do mundo e principalmente aqui no Brasil. Então eu queria primeiro saudá-lo, seja bem-vindo aqui na nossa sala de visitas, sinta-se à vontade, e eu queria que falasse um pouco então sobre o processo de Sharpeville, o 21 de março, né? E aí vamos completar depois com a segunda parte aqui do Gilson, que tem toda uma agenda, toda uma série de atividades aí para convidar também os nossos telespectadores. Então, fique à vontade, professor. Ok, eu nasci em 1971, mas em 1970, este ciclo termina e começa um novo ciclo. Esse novo ciclo vai algumas milhares de anos. É um novo ciclo. Eu falo de ciclo porque aqui em Brasil se fala muito de racismo, no mundo fala de racismo, mas racista é uma pessoa que acredita que ele pertence a uma certa raça e ele faz uma dedicação àquela raça que ele se coloca. Ele diz: eu pertenço a branco, então eu sou racista, eu vou defender minha raça branca. Nada errado com isso. Os pretos podem fazer o mesmo. Eu sou racista, eu vou defender a raça preta. Mas isso aqui não é um problema. Um problema é quando você fazer coisas erradas ou prejudica outra pessoa por causa de sua ideia. Então isso aqui não é racismo mais. Isso aqui é maldade. Isso aqui é uma ignorância. E pessoas têm feito isso porque muitas vezes foram induzidos a tomar essas atitudes pela mídia. Eu vou dar um exemplo nos Estados Unidos. Estados Unidos já há pouco tempo tem saído de escravidão. Eles decidiram: nós vamos abolir a escravidão. E os negros começam a trabalhar, começam a criar, porque eles sempre criam. Eles vieram de África e muitos deles já eram americanos. Assim como em Brasil, muitas pessoas aqui já eram brasileiros, não vêm como escravo. Então eles começam a usar inteligência, começam a
fazer comércio, começam a ganhar dinheiro, começam a ganhar vida. Mas havia parte do povo que era branco, que era pobre, no meio dos negros também. Então eles começam a pegar gancho, e junto com os negros, esses brancos começam a crescer. Vem o povo que controlava, a elite que controlava aquele país, aquele sistema, e fala para pessoas brancas que estão no meio de negros crescendo: não, você cai fora, porque você é melhor do que eles, e nós vamos dividir o bolo, o lucro com você. Aí eles induzem esse povo branco, ou se separa. Aí eles usam o sistema de separa, manipula, e eles governam, como eles usam até hoje no Brasil. A maioria dos brasileiros tem sangue preto, são pretos, são negros. E eles entram em conflito contra si mesmo, porque eles estão lutando entre dois lugares, onde eu fico. Um mostra uma realidade, mas aquela realidade não tem nada a ver com a realidade interna. Lembra que o sangue de índio e de preto está correndo dentro de você. Então, se você vai contra aquele sangue, você está indo contra si. E esse sangue é um sangue de inteligência. Então, por falta desse conhecimento de si, o Brasil sofre por falta de conhecimento de si. Em 1950, 70 para lá, nós usávamos uma palavra em Estados Unidos, no mundo, era uma palavra chamada amor. A palavra vem, e os negros usavam essa palavra amor. Mas essa palavra amor não significava tanto amor entre homem e mulher. É aquela coisa, se você ouve as músicas de 70, você ouve música linda, só fala de amor, e mulher e homem e amor. Essa palavra era para ter um amor muito maior. Era um amor entre pessoas. Era uma união das pessoas. Mas nós fomos naivos, enganados, e nós colocamos a palavra amor só entre mulheres. Agora eu ouvi a presidente de Rússia dizendo a palavra amor nós não usamos mais. Nós estamos usando uma outra palavra que significa cuidado, que é care, cuidado. Nós precisamos ter cuidado um para o outro. E é uma mal. Só fala de preto, nós falamos de nós sabemos de nossas lutas, mas a nossa luta é para saber o que nós somos. E para lembrar o que nós somos capazes de fazer, o que nós temos feito. Em Brasil não fala história de preto. Brasil, na escola, você não tem história de preto. Preto não sabe que a palavra alquimia vem de preto. E aquela palavra é mágico preto. Black magic. Because this is science. É a ciência das estruturas moleculares. É a ciência que transforma uma coisa em outra. E essa ciência é o que nós estávamos fazendo em África o tempo todo. Nós somos a base de tudo a ciência, a base de tudo o conhecimento. Na escola não ensina as crianças que matemática é mahata mágica, que vem de África também. As calculações. Eu sou sentado aqui e eu vejo fractals na minha frente. Isso aqui é cálculos africanos. Tudo na parede usa esses cálculos africanos, fractals. Então o brasileiro tem orgulho de ser o que ele é, e ele tem que esconder uma parte de si, porque ele não sabe nada daquela parte de si. E justamente é isso que precisa nesse país maravilhoso, a parte preta de você. Porque quando o brasileiro vai para os Estados Unidos, ele torna, os maiores cientistas do mundo são brasileiros. Os maiores cientistas são de Guiana, de África, de todo lugar. Por que eles não se tornam essas coisas aqui? Porque eles estão escondendo a parte deles que não pode esconder. Então, falando de ONG, qual eu faço parte, Fala Negão, eu chego em Fala Negão dizendo que Fala Negão não pode ser a casa de Mãe Joana. Significa que nós não precisamos o tempo todo falando, dando coisas assim, dando coisas para pessoas, dando peixe para eles. Nós precisamos ensinar ele a pescar. Porque no mundo, as ONGs estão ensinando pessoas como tomar posse, como volta a ser gente, como ser grandes empresários, como ajuda outras pessoas. Eu investi em você
e você vai investir em outra pessoa. Você não precisa me pagar. Não tem que me pagar para nada. Eu estou fazendo o meu trabalho. Eu investo em você, você investe em outro, e assim nós crescemos. Maravilha. Estamos aqui hoje falando sobre o dia 21 de março e já ouvimos aqui o professor Adewale, de origem nigeriana, professor de inglês, conferencista, e agora falamos aqui com o professor Zene Jennings, também nasceu na Goiânia Inglesa, sim, está aqui no Brasil, é palestrante, é músico, né, e professor de inglês também. E temos aqui uma outra figura muito querida de todos nós, que é o Gilson Vitório, o Gilson do Fala Negão, Gilson Negão, que veio exatamente para contar a história dessa entidade, que é o Fala Negão, que surgiu em Itaquera, ali no José Bonifácio, e que já é hoje uma realidade no movimento social de São Paulo e do Brasil. Não existe uma roda de direitos humanos que o Gilson e que o Fala Negão não esteja presente. Estive agora em janeiro, aqui na Cracolândia, estava lá o Gilson preocupado em dar assistência, em se solidarizar com aquelas pessoas que estavam sendo massacradas pela polícia. Então esse é o Gilson. E ele veio aqui hoje falar um pouco dessa história, dessa experiência, e eu devolvo a bola para ele, para dizer, inclusive, em que pé que está hoje a entidade, o que o Fala Negão está fazendo, quais são os projetos para o futuro, porque quem não tiver projeto para o futuro, tá. Eu estou vendo aqui já uma ligação com os professores que vieram, ou seja, o Fala Negão já está falando para fora também. Eu queria que o Gilson falasse um pouco disso e depois falasse também de uma agenda, que eu sei que ele tem uma agenda importante agora para o restante de março e daqui para frente. A bola está com você, Negão. Na verdade, o Fala Negão, nós estamos sempre em fase de transformação. Isso que eu acho que é importante, né? Nós, quando começamos a discutir a questão da igualdade, nós começamos a discutir a paridade entre homens e mulheres na direção. Então, hoje a nossa direção... Hoje não tem mais paridade. Hoje é 90% mulher na direção e 10% de homens. Porque se nós queremos discutir a igualdade, tem que ser assim. Então, e isso também não é imposição nossa. É bom que você fale que assim, a eleição acontece assim, espontaneamente. Vamos escolher, vamos discutir os cargos e vão acontecer na eleição. Isso eu acho que é importante, nós estamos conseguindo manter essa questão, que é a discussão que nós fazemos com o movimento negro em geral, com a sociedade. Isso é muito importante. E as nossas parcerias também são parceiros que também nos dão muito valor, muito importante para o nosso trabalho, principalmente na região, o pessoal da POESP, né? O pessoal do Elas por Elas, as companheiras do movimento de mulheres, que têm nos ensinado muito, né? Temos aprendido muito com o movimento de mulheres, com as companheiras da Marcha Mundial de Mulheres, né? Que a pauta das mulheres está sempre junto com a gente lá na periferia. Isso nos engrandece. Tivemos aí o ano passado uma discussão muito importante. Nosso projeto foi trabalhar o projeto Pro Infância Sem Racismo, que era uma campanha da ONU que nós encampamos, levamos para a Zona Leste. Agora, 2012, estamos trabalhando com o tema do centenário do nosso Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, para lembrar a história do Luiz Gonzaga, a contribuição que ele deu na nossa sociedade, né? Com as suas letras, né? Contando um pouco da história do povo nordestino do norte, né? Aquele povo sofrido que vem aqui para São Paulo para tentar melhorar a sua vida e ajudar o povo do Nordeste, do Norte e Nordeste. Então, temos essa proposta para 2012. Temos também a questão dos 80 anos do voto feminino, né? Esse ano foi 80 anos do voto feminino, né? Em 1932 foi a primeira vez que a mulher teve direito de votar, né? A nossa companheira Antonieta de Barros foi ela quem foi a mulher aí que teve teve a frente dessa luta e foi eleita. E o voto feminino é uma coisa muito importante, e é importante que as companheiras mulheres saibam da sua importância que elas têm na sociedade, transformar a sociedade. E eu vi aqui uma discussão do massacre de Chapeville. A história de Chapeville é o seguinte: quando eu era jovem naquela época, em 1960, tinha 14 anos, queria entender como é que era uma maioria, era dominada por uma minoria, né? Eu achava que como é que uma minoria domina uma maioria, né? Eu não entendia muito aquela história. Eu comecei a buscar um pouco como é que se dava essa história. E eu vejo que isso acontece assim, a dominação ideológica, né? Essa é a dominação que a gente tem que trabalhar contra ela. Porque, por exemplo, a mulher hoje é a maioria na nossa sociedade, né? Em alguns espaços ela tem que pedir licença.
E a questão do voto é uma delas, né? Apesar de ser a maioria, não temos as mulheres no parlamento, não temos a maioria de mulheres aí na